e deixo de dar atenção devida ao tráfego, não é? Ora, é previsível que eu possa me envolver num acidente por isso? Claro que é, mas eu nem faço essa previsão, nem penso nisso. Eu estou preocupado com a música, eu estou preocupado com o programa de rádio. Então, como era previsível o resultado lesivo e eu nem fiz essa previsão, estamos tratando de culpa inconsciente. Retomando, culpa consciente, aquela em que o sujeito prevê o resultado, mas tem certeza que não vai acontecer. Culpa inconsciente, aquela em que o sujeito sequer prevê o resultado, que era objetivamente previsível. Pronto. Definida a culpa consciente e a culpa inconsciente, nós podemos distinguir dolo eventual de culpa consciente. Senhores, essa distinção talvez seja a mais antiga e calejada pergunta de exame e concurso. Todo exame, todo concurso da área jurídica que tem direito penal, cai diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Por que essa diferença cai? Tanto, não é? Tem tamanha incidência em questões de provas e concursos. Porque dolo eventual e culpa consciente têm uma semelhança muito forte. Qual é a semelhança? Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado. Então, a previsão do resultado é uma semelhança entre o dolo eventual e a culpa consciente. Se essa é a semelhança, qual é a diferença? É que no dolo eventual, o sujeito aceita o resultado, tolera. Se acontecer, aconteceu. Na culpa consciente, ele não tolera, ele não aceita. Pelo contrário, ele tem certeza que será capaz de impedir esse resultado. Então, semelhança, em ambos o sujeito prevê o resultado. Diferença no dolo eventual. Ele aceita, se acontecer, aconteceu, e na culpa consciente, tem certeza que é capaz de impedir. Para encerrar essa questão, um quadro geral. Para guardar, hein? No dolo direto, o sujeito prevê o resultado e quer o resultado. No dolo eventual, o sujeito prevê o resultado, não quer, mas aceita, tolera. Se acontecer, aconteceu. Na culpa consciente, o sujeito prevê, ele não quer e também não tolera. Pelo contrário, tem certeza que vai impedir. E na culpa inconsciente, ele sequer prevê o resultado. Eis o quadro geral. Ok? Vencida, então, essa tradicional pergunta, vamos à nossa terceira questão. Vamos lá. Professor, o que é préter dolo? O que é préter dolo? Préter dolo, o crime préter doloso, é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Como? Isso. Crime préter doloso é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, em que, após fazer previsão de um crime doloso de forma completa, repito, após fazer previsão de um crime doloso de forma completa, o legislador prevê um resultado culposo capaz de influir na dosagem da pena. O legislador prevê um resultado culposo capaz de influir na dosagem da pena. Então, por exemplo, após fazer previsão do crime de lesão corporal, que é um crime doloso a princípio, de forma completa, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, o legislador faz a previsão de um resultado culposo que pode influir na pena. Por exemplo, o evento morte. Lesão corporal dolosa com resultado morte culposa. Dolo na lesão corporal, culpa no evento morte. Após prever o crime doloso de forma completa, resultado culposo que agrava a pena.
isso é um crime préter-doloso. A palavra préter-dolo significa praeter, além de, dolo, dolo, além do dolo. A ideia é que, além do crime doloso, ainda teve um resultado culposo. O legislador poderia, ao invés de prever crimes préter-dolosos, ele poderia esperar e deixar a punição como um concurso de crimes. O sujeito responderia pelo concurso entre a lesão corporal dolosa e um homicídio culposo, entre o roubo doloso e a morte culposa, o homicídio culposo. Mas não, o legislador, em determinadas hipóteses, ele prefere juntar, unir num crime só, um crime doloso antecedente e esse resultado culposo consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente, além do crime doloso, o resultado culposo. Além do dolo, préter-dolo. Eis a noção de préter-dolo como consagrada no Brasil. Então, esclarecida a questão do préter-dolo, também muito frequente em provas e concursos, estamos prontos para a nossa quarta questão. Vamos a ela. Professor, o dolo, ele está relacionado com o princípio da responsabilidade objetiva? Totalmente. Como nós pudemos antecipar, né, logo no começo da exposição do tema do dia, no Brasil vigora o princípio da responsabilidade subjetiva. O que significa isso? Significa que não pode haver crime sem dolo ou culpa. O princípio da responsabilidade subjetiva, ele é, claro, o anverso, não é? É a outra face da proibição da responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É a ideia de se poder punir alguém sem dolo e sem culpa. Não pode, é vedada hoje a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque, em princípio, o sujeito não pode ser responsabilizado por algo que ele não gerou, nem querendo, nem assumindo o risco e nem por descuido. Não é? Ele simplesmente estava envolvido num processo natural que acabou desembocando nesse determinado resultado. Responsabilizá-lo como? Se ele não teria sequer como evitar, como prevenir. Ele não queria o resultado, ele não foi descuidado. Para que então responsabilizá-lo? Mais ainda, de que adiantaria a pena, de que adiantaria punir o sujeito que não agiu nem com dolo, nem com culpa, pois você não consegue com essa pena orientar comportamento de terceiros. Quando você pune um homicídio doloso, você está comunicando a terceiros. Terceiros, não atuem, não queiram matar pessoas. Quando você pune um crime culposo, você está comunicando a terceiros. Sejam cuidadosos, não quebrem seus próprios deveres de cuidado. Quando você pune um resultado que é simplesmente o desdobramento de uma responsabilidade objetiva, uma marcha causal, algo que o sujeito não poderia evitar, está comunicando o que a terceiros? No máximo, olha, cidadão, você pode ser punido de uma hora para outra sem que você possa evitar, porque mesmo que você venha agir sem dolo ou culpa, eu vou te punir. Claro que essa não seria uma função legítima da pena, não seria um objetivo racional, seria apenas um terror, uma possibilidade desmedida de imposição do poder do Estado, que não se coaduna com o direito penal de Estado democrático de forma alguma. Daí, então, a proibição, a vedação da responsabilidade objetiva como princípio do direito penal brasileiro. Sem dolo ou culpa, não pode ter punição. Esclarecida a relação entre dolo, culpa, responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, já estamos prontos para a nossa próxima questão.
Professor Gustavo, o que é dolo geral?